Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Agora nós vamos ver, aqui no nosso módulo de gramática, a sintaxe do período composto. Quando nós falamos de sintaxe do período composto, nós temos de analisar justamente o quê? Aquelas orações que estabelecem relação de sentido em relação a outras. Por isso nós temos três tipos de oração, basicamente. Tá? Nós temos as orações coordenadas, que são duas orações trabalhando paralelamente, sendo somadas por uma afinidade. E nós temos as orações subordinadas, que são aquelas que exercem uma função dentro da oração principal, ou função de adjetivo, ou função de substantivo, ou função de advérbio. Então, vamos lá, vamos começar a ver essa brincadeirinha. A gente começa com as orações coordenadas e suas conjunções. Minha gente, o que é uma oração coordenada? São duas informações que nós trabalhamos fazendo a união. Então eu gosto de sempre simular uma seguinte informação. Imagine o seguinte, eu estou conversando com um amigo, né? Estamos na sala de aula, vamos lá, vamos para uma sala de aula. Eu estou na sala de aula conversando com um amigo e duas meninas estão do lado lá, antes da aula começar. Né? E eu peguei e falei para esse rapaz o seguinte, eu falei, poxa, olha, eu estou feliz hoje, porque hoje eu consegui realizar um sonho meu, né? Que era comprar o meu carro novo. Tá? E aí ele pegou e falou, pô, professor, coincidência, sabe que eu também estou bastante feliz? Porque hoje eu consegui comprar o meu apartamento, né? Falou assim, agora eu estou do jeito que eu queria, né? Posso me casar, posso construir minha vida, minha família. Eu falei, que bacana. As meninas que estavam do lado estavam ali, uma delas estava atenta à nossa conversa, enquanto a outra estava dispersa, tá? Mas aquela que estava dispersa, quando percebeu que a gente estava conversando, ela ficou curiosa e perguntou para a amiga. Falou assim, do que eles estão falando? E a amiga respondeu. Falou assim, não. Falou assim, o professor disse que comprou um carro novo e o colega comprou uma casa, um apartamento novo. Diz uma coisa, toda vez que eu compro um apartamento, alguém tem que comprar uma casa? Não tem essa relação. O que aconteceu foi que, para responder a colega, ela pegou duas informações e uniu. Como que ela fez isso? Simples. Ela pegou uma estrutura bem lógica e estabeleceu assim, comprar um carro novo é positivo ou é negativo? É positivo. E comprar uma casa nova também é positivo, não é isso? Se eu somo positivo com positivo, o que eu tenho é positivo. Não é assim? Então o que ela fez foi uma soma. Ela construiu uma oração aditiva. Então ela fez uma adição, tá? Uma soma. Tá bom? Então, olha só, é o exemplo que nós temos aqui. O médico entrou no quarto, primeira informação. Pediu a saída de todos, segunda informação. Ele somou dois elementos e usou a conjunção e. Tá bom? Muito bem. Continuando a nossa conversa, vamos fazer um trabalho paralelo. Logo em seguida, esse rapaz fala assim, professor, mas sabe, eu estou meio preocupado. Ele falou, por que você está preocupado? Então, como eu disse para o senhor, eu comprei minha casa nova, só que eu estou aguardando que eles me deem o sinal verde, que é para eu poder dar entrada nele, porque eles estão avaliando ainda meu crédito, o crédito da minha noiva, e então eu estou meio apreensivo, né? Porque se eles não aprovarem, dá errado ali a minha compra. Eu falei para ele, eu não. Eu já fui lá, já assinei o contrato, tá? Assinei o contrato do meu carro, já dei o sinal, eu já estou feliz sim, porque comigo tá caminhando, mas que pena que ainda está essa dúvida, mas tudo vai dar certo. Muito bem. A outra menina que estava sempre dispersa, olhando, procurando mosca no teto, pergunta para a amiga ligada o que nós estamos falando. Aí a menina, a gente fica falando, não. Falando, pelo que eu percebi, é o seguinte, o professor Nelson comprou um carro novo, mas o colega ainda não comprou a casa, ainda não está certo. Pessoal, comprar um carro novo é positivo, não é? É positivo. E não comprar uma casa é negativo. Ela não uniu as duas informações, só que positivo com negativo dá negativo. Então o que ela fez foi uma adversidade, uma oposição, uma contrariedade.
Como contrariedade? O professor comprou o carro novo, mas o amigo não comprou a casa, porém, contudo, ele não comprou, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, ele não comprou a casa. Tá? Então, veja só, o que aconteceu? Ele estabeleceu, dentro desse contexto, né, ela estabeleceu para a amiga, uma relação de união de dois elementos, um de valor positivo e outro negativo. Tá? Então, o que aconteceu? Usou a conjunção mas. Mas vamos imaginar o seguinte, que nessa hora me ligam para dar uma notícia péssima. Que o quê? Eu tinha pedido e tinha encomendado uma Range Rover prata. Tá? Uma Range Rover prata. E eles falaram assim, olha, professor, a gente viu aqui, sei que o senhor deu sinal e tudo mais, mas nós só temos a branca. Eu falei, não, amigo, a branca não, porque eu tenho a BMW branca, né? A BMW branca, eu não quero uma Range Rover prata. Quando eu fui aí, encomendei com você, era uma branca. Ele falou, a gente não vai conseguir atender. Eu falei, poxa vida, mas eu dei sinal e tudo, a prata eu não quero, né? A branca eu não quero, porque eu já tenho a BMW, eu quero a prata, né? Vocês não estão acreditando nessa história que eu estou contando. Deixa eu sonhar, pelo amor de Deus, com uma Range Rover e com uma BMW, né? Não vou ficar falando aqui de fusquinha, tem que sonhar alto, mas é sonho, tá? Então, o que aconteceu? Eu também não comprei meu carro. E a amiga ouve, e a outra curiosa pergunta, e ela falou assim, ó, o professor não comprou o carro e nem o colega comprou a casa. Não comprar carro é negativo. E não comprar casa é negativo também. Muito bem, negativo com negativo dá o quê? Dá positivo. Então vejam, o professor não comprou o carro, nem o colega comprou a casa. Quando eu somei duas ideias negativas, eu criei novamente uma adição. Eu somei coisas negativas e elas se uniram. Tá bom? Então, é importante entender a lógica desse tipo de construção com o emprego das conjunções. Tá bom? Vamos lá. Mas vamos lá, o que seria o ideal? Né? O que seria ideal? É comprar os dois, né? Comprar o carro e a casa. Eu adoraria, né? Vou lá, vou estrear a minha Range Rover prata, né? Com um apartamentozinho básico ali de 900 metros quadrados, duplex, ali na região da Avenida Paulista, com 4 vagas na garagem, né? Porque meu filho pode querer, né? Colocar o carro lá, minha mulher, então tem um pouquinho mais de vaga. Então seria perfeito isso daí, só que é um investimento muito alto, não é verdade? Falou assim, então eu tenho que escolher. Ou compro a casa, ou compro o carro. Mas concorda que o ideal seria fazer os dois? Ora compro uma casa, ora compro um carro? Porque quer compre uma casa, quer eu compre um carro, fico feliz, não é? Seja carro, seja casa, são sempre duas ótimas aquisições, não é assim? Vocês perceberam o que eu fiz agora? Agora eu fui alternando, ou carro, ou casa, ora casa, quer casa, seja carro, seja casa. O que eu fiz agora é o seguinte, eu não estabeleci uma relação de oposição. Porque quando um elemento entra, o outro sai. Então não existe um conflito positivo ou negativo. Eu poderia dizer, ou eu compro um carro novo, ou não compro porcaria alguma. Tá certo? Aí eu tenho comprar positivo, não comprar negativo, mas vejam que ou uma está presente ou a outra, e não as duas ao mesmo tempo. Por isso eu usei as conjunções alternativas. Tá certo? Agora, o que é que traz, na maioria das vezes, confusão às pessoas? São essas duas estruturas, a conclusiva e a explicativa. Por quê? Porque toda vez que você tiver essa oração coordenada, o que é oração coordenada? São duas orações, só que uma delas é sem conjunção e a outra é conjunção. Na verdade, quando eu uno duas orações, eu tenho o quê? Sempre uma conjunção. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Eu tenho aqui a primeira oração e aqui eu tenho a segunda oração. E eu uni com essa conjunção, tá? É essa conjunção que dá a classificação à minha segunda oração, ou seja, a conjunção classifica sintaticamente a oração que ela introduz.
Então é a segunda oração que eu chamo de oração coordenada. Opa. Oração coordenada sindética aditiva. Estou escrevendo de lado, então a letra fica feia. Tá bom? Então, por que ela é uma oração coordenada? Porque eu tenho duas. O que é sindética, pessoal? Síndeto significa conjunção. Então, se eu tenho síndeto, é com conjunção. Essa minha primeira, eu não tenho conjunção. Então, ela é uma oração coordenada assindética. O que é uma oração coordenada assindética? É uma oração sem conjunção. Então, a classificação dela é só essa. Eu tenho oração coordenada sem conjunção, ou assindética, e oração coordenada com conjunção aditiva, oração coordenada aditiva. Tá bom? Quanto às suas classificações para você poder entender. Na de baixo, eu tenho oração coordenada assindética e aqui oração coordenada sindética adversativa. A gente pode usar simplesmente o quê? Oração aditiva, oração adversativa, tá? Ninguém vai cobrar de você o reconhecimento completo daquela estrutura, porque é nome, e sim o reconhecimento, tá bom? E sim o reconhecimento. Agora, vale a pena entender a diferença entre oração coordenada e subordinada? Coordenadas são duas estruturas independentes, que foram unidas por uma afinidade de quem ouviu, tá? Ou da ideia que se quer passar. A oração subordinada não, eu tenho uma oração normal e ao invés de usar um substantivo, eu usei uma oração. Ao invés de usar um advérbio, eu usei uma oração. Ao invés de usar um adjetivo, eu usei uma oração. Então, as outras fazem parte da principal. E aqui não, aqui eu tenho duas. Uma que é sem conjunção e a outra que tem a conjunção, que tem a sua classificação. Tá? Mesma coisa, aqui nós vimos nessa oração de alternativa, ele colocar duas vezes a conjunção. Há necessidade? Não. Tá? Não, eu poderia simplesmente dizer estude ou arque com as consequências. O que acontece é que é muito comum você ver a dupla conjunção, principalmente quando se faz o trabalho com raciocínio lógico matemático. Tá? Porque no raciocínio lógico matemático, o emprego dessas conjunções, elas são bem significativas. Se eu uso ou eu tenho exclusão. Ou estude ou arque. Tá? E se ele tirar a primeira conjunção, estude ou arque, quer dizer que você vai ter as duas coisas, estude ou arque. Você somou. O ou, no raciocínio lógico, quando eu tenho só, é soma. É soma. Para ser exclusão, tem de haver dois. Tá? É aí que entra aquele jogo de tabelas verdades lá, que não é a minha praia. Falou, mas dentro da estrutura gramatical, é o sentido que esse elemento representa que vai permitir que se usem as duas. Aí isso daí não vai afetar a questão da alternância. E existem condições até de soma, tá? De soma. Ou o pai ou a mãe, né? Ou o pai ou a mãe dão assessoria aos filhos. Ué, ou o pai ou a mãe não significa que quando um dá, o outro não dá. Tá bom? Então eu posso dizer o pai ou a mãe, tá? Dão assessorias. Estou somando os dois do mesmo jeito como antes. Ou o pai ou a mãe dão assessoria, não significa que quando um dá, o outro não dá, os dois dão. Aí eu tenho pelo sentido soma e não pela conjunção. Tá? Então a questão de entender é o seguinte, é a alternância que está sendo garantida. Agora vamos lá. Pessoal, quando eu falo de conclusão e explicação, a ideia mais interessante é que essas duas relações andam juntas. O que significa? Que quando eu tenho, como está ali descrito, uma oração, que é essa segunda aqui, ó, que ela é a conclusiva, essa primeira que é a nossa oração
assindética, apesar de ser classificada, de ter de ser classificada como oração coordenada assindética, ela traz em si o sentido da oposta que é explicativa, tá bom? Da oposta que é explicativa. Então, eu não classifico essa daqui, ó, como explicativa se a minha segunda é conclusiva. Mas essa primeira traz o conceito de explicação, tá bom? Traz o conceito de explicação. E a mesma coisa lá de baixo. Se eu tenho essa daqui como explicativa, essa minha primeira tem valor conclusivo. Pessoal, o que é uma conclusão? Tá? O que é uma conclusão? É o resultado aqui se chega. E o que é a explicação? É a justificativa. É a justificativa. Tá? A justificativa. Você fala, bom, tudo bem, mas como é que eu diferencio uma da outra, já que elas são assim tão semelhantes? Eu costumo usar uma estrutura bem prática e lógica. Tá? Olha só aqui o porquê. O porquê, ele ilustra bem a ideia da explicação, principalmente quando você pensa em criança, né? Sabe aquela criança, quando ela chega na idade das perguntas? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E a mãe responde, ela pergunta, por que é assim? E a mãe vai responder, uma resposta básica, a mãe responde por que sim, quando já está com o saco cheio de ouvir a criança fazer pergunta, a gente entende. Tá? Então, por quê? Ele traz nessa estrutura uma forte característica explicativa. Isso significa que ele é tão eficiente que se eu colocar a conjunção porque e ela mantiver o sentido, é porque essa oração é explicativa. E se eu colocar o porquê e ela não funcionar, é porque ela é conclusiva. E eu posso experimentar e colocar o porquê aqui. Ó. Quer ver isso acontecer? Vamos lá. Ele não se esforçou porque não se surpreendeu com o resultado. O resultado não vem depois? Então a conclusão vem depois. Sempre. Não é isso? Vem sempre depois. Então, e eu tenho que entender que a explicação é uma justificativa e geralmente ela vem antes. Tá? Então vejam só, o que ele fez primeiro? Primeiro ele não se esforçou e depois ele não se surpreendeu? Não, ele não se esforçou, a conclusão foi ele não se surpreender. É o que veio depois. Então, essa daqui é conclusiva. Agora experimente retirar a conjunção por isso e começar com o porquê na outra. Ó. Por que não se esforçou, não se surpreendeu com o resultado. Invertendo a ordem, não se surpreendeu com o resultado porque não esforçou. Percebeu como o porquê serve na primeira? Dando aquela ideia de explicação. Então, essa é a melhor dica para você. O porquê, ele entra dentro da função explicativa, então você substitui. Serviu por quê? Explicativa, não serviu conclusiva. Olha na de baixo. Não se preocupe que eu tomarei conta de tudo. Não se preocupe porque eu tomarei conta de tudo. Agora experimenta fazer o mesmo. Retira dali o que e o porquê e coloca na outra. Assim, ó, eu tomarei conta de tudo porque não se preocupe. Viu que não tem o menor sentido? Então essa é uma dica legal, tá? Aditiva é soma, adversativa é subtração, a alternativa é alternância mesmo, a explicação eu uso porquê e a conclusiva porque não serve, tá? Mas é lógico que eu tenho que saber que a conclusão é aquilo aonde chego, tá? Entendido? Aonde eu pretendo chegar, tá? Então, vejam só. Essa é a ideia. E é aonde, viu? Porque o pessoal às vezes fica assim, ó, quem chega, chega a. Então, aonde quero chegar. Tá bom? Então, essa é a minha ideia. E aí, o que é a explicação? A explicação é a justificativa. Tá? Aqui, ó, não se preocupe. Qual a justificativa? Eu tomarei conta de tudo. Tá bom? Entendido? Vamos lá. Essa daqui, então, é a nossa relação com as orações alternativas. Tá? Então, é importante
entender esse tipo de funcionamento, ou seja, como funciona essa relação com as orações coordenadas, tá? Até mesmo porque a gente vai ver depois que existe uma particularidade que é qual? Que eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Vírgula, 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 e aqui sem vírgula. Por quê? Porque a gente vai ver em pontuação que a vírgula antes da conjunção e, ela é desnecessária, ela é proibida em um caso e facultativa nos demais. Então, a obrigatoriedade de colocar essa vírgula em função à conjunção não há. Tá certo? Em função à conjunção não há. Então, é um outro elemento de destaque que a gente vai ver. Quando nós retomarmos essa estrutura, falando sobre pontuação, vai ser importante você entender essa estrutura. Tá certo, minha gente? Então, a gente fecha o nosso bloquinho aqui, que é para dar continuidade com o bloco completo daqui a pouco. Até já. Tá? Só que antes disso, opa lá, deixa eu aparecer aqui inteiro, né? Que é para poder colocar o fundo, né? Colocar o fundo para a gente manter o nosso padrão. Minha gente, fica comigo, muita coisa boa pela frente daqui a pouco.